Boa noite! Hoje a gente tem mais uma oportunidade, mais um encontro dos Encontros que Curam. A gente vai falar sobre o psicodrama. Bom, eu acho que a gente vai ter uma especialista aqui que vai explicar pra gente o que é, porque eu fiquei super curiosa e confesso que tenho pouco entendimento sobre o tema. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção no tema é que ele fala que ele explora a verdade de forma dramática. E a gente achou assim até bastante oportuno o tema hoje, né, com tudo que aconteceu nas mídias sociais e falando sobre o caso da Mariana. Oi, Andréia, bem-vinda! Oi, Nós estamos com fundo verde as duas. que bom Ah, estar aqui. Boa noite, Boa Andréia. Ai, que noite. sorrisão lindo! Que bom te receber. Que bom, que gostoso Bem-vinda. estar aqui. Vamos lá, tô aqui. Bem-vinda aos Encontros que Curam, Andréia. Muito bem-vinda, viu? Você chegou num bom momento, né? Trazer um tema aí que eu acho, no mínimo, interessante. Psicodrama, gente. Oi, pessoal. Oi, Maria Helena. Oi, Oscar, tudo bom? Bom, bem-vindos. Andréia, tá me ouvindo bem? Estou. E você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô vendo às vezes a tua imagem assim com uma bolinha, mas tô te ouvindo bem, Tá. Para tá? mim, eu estou te vendo e te ouvindo bem. Ótimo, ótimo, ótimo. Então vamos começar. André, eu vou só falar um pouquinho sobre a ideia dos encontros que curam, e já vou te apresentar. E aí a palavra é tua. O show é seu hoje. Oi, Maria Helena, bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Bom, então, gente, a ideia é o seguinte. A ideia dos encontros que curam é estruturar a cada 15 dias um encontro com pessoas das mais diversas áreas que, de certa forma, atuam no mundo trazendo algum aspecto sanador, trazendo algum fortalecimento, algo na direção da cura, né? Então a Andrea já é uma das pessoas que desde o começo o nome dela já estava aqui no meu coração. A gente já teve uma oportunidade de fazer, mas por uma questão minha pessoal a gente teve que remarcar. Então ela foi super paciente, então eu agradeço a tua paciência de esperar chegar esse dia, né? Porque a gente marcou isso, sei lá, julho, né? E Acho que ficou foi. aí um tempão. Bem-vinda, Verinha. E então a ideia é a gente poder falar de caminhos para a cura. Eu acho que o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo onde as possibilidades de cura estão abertas para todos nós, né? E assim como também as nossas, digamos, as nossas patologias, né? Os nossos desequilíbrios também estão visíveis. Então, acho que é um momento onde a gente se depara, né, com muito desequilíbrio, com muita desintegração, né, com muitas doenças, mas também uma bênção e uma oportunidade a gente conhecer as mais diversas práticas que trabalham na direção da cura e do restabelecimento dessa nossa humanidade, né? Porque acho que é o restabelecimento, é disso que se trata essa interface saúde e doença, né? Bom, então essa é a ideia dos encontros que curam, é sempre a cada 15 dias, e dessa vez a minha convidada para lá de especial, uma pessoa linda que eu tenho certeza que vocês vão gostar, é a Andréia Cortes. Ela é psicóloga e psicodramatista, olha isso, né? E coach, entre outras coisas, né? Entre outras coisas, mas ela é fundadora da Conexar, então vale a pena também, gente, quem não segue, conhecer o trabalho dela, o trabalho que eles fazem nas empresas. Eu estou super curiosa para entender como é que é essa dinâmica do psicodrama, né? E eu acho que ela tem muito a colaborar hoje com a gente. E ela escolheu um tema muito interessante, né? Que ela quer abordar esse aspecto do psicodrama relacionado
a espontaneidade e a criatividade. E hoje a gente está com um tema em evidência nas mídias sociais, né? A gente tem um tema em evidência e ela vai explorar um pouco também essa coisa que é uma característica do psicodrama de expor de forma dramática a verdade. Bom, mas antes, Andréia, bem-vinda, Júlia, bem-vinda, Nádia, bem-vinda. Tem muita gente aqui, tem umas pessoas que estão com os nomes diferentes, mas todos são muito bem-vindos. Então, só os encontros que curam têm a intenção da gente falar pelo coração, da gente falar, né? Eu quero conversar com o coração da Andréia, né? Eu quero que ela coloque o coração dela aqui, eu estou disposta a trazer o meu. E então, para que a gente comece, para que a gente possa entrar um pouco nesse universo do sentir, que é um universo tão importante, né? Ainda mais quando a gente fala de cura, eu gosto de trazer para as minhas convidadas a minha impressão, a impressão que elas trouxeram à minha alma em algum momento. E a Andréia, eu a conheci na época que a gente fazia parte da Top 4, e nós tivemos uma reunião, que foi uma reunião, né, onde ela explicou, falou do psicodrama, falou um pouco do trabalho dela. E ali, de certa forma, foi uma coisa foi informal, mas teve o tom mais profissional. Por fim, eu não pude ver tanto a pessoa, eu vi mais a profissional Andréia. Mas eu tive a oportunidade de ver a pessoa Andréia no congresso que nós fomos, no encontro, né, na Escola Paulista, na Escola de Medicina, na USP, né? Foi na USP. E nós saímos do encontro com 2 crianças felizes. E fomos caminhar. Nós somos de ônibus. Primeiro nós pegamos ônibus, aí nós fomos caminhar na Paulista. Né? E eu queria cortar meu cabelo. Eu lembro que eu queria cortar meu cabelo. E ela me olhava e falava, ela vai entrar em qualquer boteco e cortar o cabelo aí. Por fim, graças a Deus, a minha sanidade voltou. Eu não fiz isso. Nós arrumamos outras coisas para fazer. Olha, gente, eu vou te falar, André, eu acho que foi uma das últimas vezes que, assim, no improviso eu me diverti tanto. Então, assim, eu pude ver a pessoa alegre que ela é, descontraída, topa todas. A gente tem uma aqui, topa todas. Porque eu falei, vamos entrar nesse filme aqui, um filme holandês, norueguês, e o diretor estava lá. Ela, vamos comer pizza naquele lugarzinho, assim, bem fundo de quintal, assim, vamos. Então, assim... E a gente se divertiu caminhando. A gente só fez caminhar naquela Rua Augusta, para cima e para baixo, contando histórias, entrando nos lugares. Então, assim, falar que foi um encontro muito divertido. E eu não conhecia esse teu lado divertido. De lá para cá, virou paixão. Eu falei, não, eu quero mais ficar perto dela. E aí... Então é isso, e hoje ela vai trazer um pouco disso. Espero que ela consiga passar um pouquinho dessa alegria, porque ela é bem descontraída, divertida e quem sabe isso possa chegar aqui. Esse espaço está aberto para você, Andréia. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por ter me proporcionado aquela noite maravilhosa que está guardada na minha alma. Né? De certa forma, acho que nos curou. Né? A gente saiu de um evento falando sobre suicídio. Tinha sido um dia pesado, né, de certa forma, e a gente conversou sobre diversas coisas e a gente foi feliz, né? Então, eu fiquei com essa imagem de estar com você poder viver algumas horinhas com a simplicidade da felicidade. Mas agora, né? Né? Agora chegou a hora. Agora chegou a hora. Tem um monte de gente aqui querendo saber, né? Fala pra gente um pouco quem é você. Eu acho que é legal você se apresentar sobre a sua apresentação e o que você faz. Ok. Gosto demais, né, de também estar com você, Lu. Então eu agradeço, super agradeço esse convite. Antes de falar de mim exatamente, mas esse nosso encontro, eu também tenho guardado na minha alma. É um encontro
encontro que eu falo para muitas pessoas, mas está, né, aqui mesmo, guardado na alma. Foi um encontro criativo e o que a gente pôde viver e falar e conversar e através da arte, né, também. Olha que gostoso, né? Assim, fomos ao cinema, o diretor, né, estava lá nesse filme. Foram tantas coisas que muito legal. Foi. Assim, eu sou muito Foi grata mesmo. também a isso e me reconheço, né, com você falando de mim assim. Eu sou uma pessoa que eu entendo que eu tenho várias características, né? Sou uma profissional, muitas vezes eu vou até dizer assim, séria, super compromissada, e por aí vai, né? Mas ao mesmo tempo, eu sou essa pessoa, eu diria assim, simples, que ama viver essas coisas simples do dia a dia. Isso me faz feliz. Viver isso, vamos ver um filme? Vamos! Aí vou aproveitar aquele filme. Vamos comer uma pizza? Vamos! Né? Então eu sou essa pessoa que acredita assim no aqui e agora, sabe? Nesse viver pleno no aqui e agora. Eu acredito demais nas relações humanas, embora temos muitas decepções, mas mesmo assim eu continuo acreditando nas relações humanas. Vamos pensar assim, eu continuo querendo e colocando em prática a cocriação, mas tenho muito que aprender, né? Assim, ainda aprendo muito com você também. E um monte de outras coisas que eu entendo que ainda preciso aprender e quero e cada vez mais me atualizar. E aí eu estava pensando, né? Porque você você falou e citou sobre o sentir, e eu sou uma pessoa que eu sou bem sensível, né? E eu utilizo essa minha sensibilidade para os relacionamentos, para minha profissão, né? Eu utilizo essa minha sensibilidade, eu tenho aprendido a aguçá-la mais, cada vez mais. E antes, né, eu sabia que eu queria fazer algum curso, alguma faculdade. E eu pensava, dentro do ser humano deve ter alguma coisa que eu não sei bem o que é, mas que faz a gente, às vezes, tá bem, às vezes não tá bem. Faz a gente, por exemplo, prestar, na época eu lembrava disso, assim, prestar vestibular, saber um monte de coisa, saber tudo intelectualmente, mas chegar na hora ficar tão ansioso, tão nervoso e não conseguir, né, ir bem enfim, né, nesse vestibular. E eu pensava, eu quero estudar mais sobre isso, eu quero entender isso. E fui fazer a psicologia, né? E lá dentro do curso da psicologia, eu fiz na cidade de Assis, interior de São Paulo. Eu morava aqui em São Paulo, da cidade, e fui morar lá no interior de São Paulo, na cidade de Assis. E fiz, né, a faculdade. Cada vez eu ia gostando mais. Eu lembro que eu falei assim, se eu não gostar, eu vou parar e vou procurar outra coisa. Mas aí eu gostei tanto, mas tanto, que eu falava, é isso. E cada vez eu ia falando que era mais. E tinha, né, assim, dentro dos estágios, várias teorias, como é que se enxerga o ser humano. Então, eu aprendi psicanálise, aprendi sobre Lacan,
aprendi sobre Jung, aprendi, né, sobre um monte de gente, Skinner, sobre behaviorismo, um monte de coisa. Lá mais para o final da faculdade, eu li um texto dentro da matéria de terapia familiar que falava sobre o psicodrama. Um casal, né, porque justo era a gente aprendeu um pouquinho sobre o psicodrama e era terapia familiar, sobre um trabalho que tinha sido feito com um casal, que é o conhecido caso George Bárbara. Que essa Bárbara, ela era uma atriz e ela trabalhava junto com o criador do psicodrama, que é o Jacó Levi Moreno. E ela fazia porque assim, o psicodrama, né? Então assim, deixa eu ir contextualizando. O psicodrama, ele trabalha não como teatro tradicional, mas como teatro espontâneo. Então, é aquilo que surge da plateia, do que as pessoas precisam que seja encenado, que seja dramatizado. E tem N formas, então assim, mas eu vou, né, aqui dando um resumo. E se tiver alguma dúvida nesse meio, depois você me faz a pergunta. Tá, não tô. Por enquanto eu tô indo. Mas aí voltando aqui para o caso da Bárbara e do Jorge, essa Bárbara então trabalhava com o Jacó Levi Moreno como atriz daquilo que surgia da plateia, as cenas. E tinha um cara que estava lá que ele se casou com essa atriz que era o Jorge. E as cenas que apareciam eram geralmente dela sendo assim bem recatada, bem boazinha. E esse Jorge, que era o marido dela, foi um dia conversar com o Jacó Levi Moreno e disse assim: olha, tá muito difícil o nosso relacionamento, eu e o da Bárbara, porque ela acaba sendo agressiva demais, muito agressiva, assim, além da conta. E ele falou isso pro Jacó Levi Moreno. Ele era psiquiatra, né? Fez medicina, fez psiquiatria, só que ele trabalhava de um jeito não formal também com a psiquiatria. E aí eu vou chamar de Moreno, porque como a gente, Jacó Levi Moreno, né? O Moreno, ele pensou, já sei o que eu vou fazer. Então, ele começou a dirigir para que ela fizesse cenas de mulheres agressivas no palco. E de prostitutas, não de mulheres só boazinhas e tal. E aí o relacionamento de casal começou a melhorar. E aí, então, veja bem, né? Quando você fala, o que é esse negócio, né? De trabalhar a verdade com ações, com ações dramáticas. É que a gente entende, quem estudou isso, quem passou para nós foi o Moreno, que a gente pode trabalhar, treinar a nossa espontaneidade e criatividade no palco, numa ação dramática. A gente levar para o palco os nossos conflitos, né? Aquilo que a gente no dia a dia não está conseguindo lidar. E aí a gente vai, né, que eu quero dizer assim, pro palco. Aí quem é o psicodramatista, eu fiz várias formações, né, para eu poder saber como que eu lido com isso, né, diante daquilo que a pessoa traz, do aqui e agora. André, e quem encena é a própria pessoa que leva a situação? Ela não contempla, ela não assiste, ela encena. Geralmente é a própria pessoa que encena. Num geral, tá? Num geral. Por que eu digo num geral? Porque aí existem outras
outros métodos, né, que utilizam, às vezes, alguns atores, que a pessoa... Mas aí o psicodrama, eu diria assim, em si, esse que eu mais trabalho, é a própria pessoa que vai, né, ali no palco e representa a sua cena, tá? Agora, isso também pode ser feito de várias maneiras, né? Eu diria essa encenação, né? Ô, André, antes de você entrar nas maneiras da encenação, tem uma pergunta aqui que você falou, na verdade, que é um treino para a espontaneidade, né? E também até você falou para a própria criatividade. Como é que isso se dá? Porque a pessoa, teoricamente, ela já está carregando uma situação que é dela, né? E como é que ela consegue viver isso de uma forma espontânea e não tensa? Então, porque ali a metodologia do psicodrama entende, nós psicodramatistas entendemos que todos nós seres humanos nascemos espontâneos e criativos, que nós podemos dar respostas novas e adequadas, ou até velhas e adequadas para os problemas que a gente vive. Que a gente, às vezes, está vivendo alguma situação que está tão sofrida, né? E a gente pode criar respostas novas para essas situações. Só que o que acontece? Muitas vezes, né, durante a vida, as situações que a gente vai vivendo, os ambientes que nós vamos vivendo, isso vai ficando tolhido, né? Essa Claro. espontaneidade e criatividade. Inclusive, geralmente na infância, né, a gente acaba utilizando muito mais a nossa espontaneidade e criatividade. Então, não que a gente deixa de tê-la, mas ela está aqui com a gente, só que a gente vai não agindo com ela. E no que a gente chama nesse como se fosse, né? Como se eu fosse eu mesma, por exemplo, né? Como se eu fosse ali nesse momento da ação dramática, porque a gente aquece, né? Dependendo se é o paciente, se é alguém profissional, que a gente vai trabalhar o desenvolvimento do papel profissional, aí vai depender o que a gente, né? Qual com o tema, né? Tá trabalhando o tema. E aí a gente aquece, né? Tem todo um aquecimento para chegar, que a gente chama nessa fase da dramatização, que é o momento para viver como se fosse aquele personagem, aqueles personagens que fazem parte da história, da cena, da vida da pessoa. E ali a pessoa não tem, assim, vamos pensar assim, nós como seres humanos, nós temos a gente tem sempre aqui um julgamento, né? Como se a gente tivesse um juiz. Claro. Só que é bem orientado. Aí, claro, tem pessoas que às vezes numa primeira vez pode ser que ainda fiquem com algumas travas e tal. Mas o objetivo é que a pessoa ali, nesse momento da dramatização, ela se permita viver aquilo tudo que ela não falou, que ela não verbalizou, ou que ela fez, mas quer fazer diferente. Então, ela né, vive ali os papéis, né? Como eu disse, pode ser o próprio papel, o papel privado dela como pessoa, ou outros papéis, o seu papel profissional. E a gente trabalha enquanto psicodramatista, entende que é nesse momento que a gente treina essa espontaneidade e criatividade com as dramatizações. E tem, claro,
saber quando, como. Agora, tem uma máxima do psicodrama que é a inversão de papel. O que vem a ser isso? Então, se eu tô com um conflito, se uma pessoa, não vou colocar eu, né? Vamos dar um exemplo aqui da Joana. Ela tem uma questão com o pai dela, o Pedro. A gente, né, coloca isso no palco. Então, se grupo, ela escolhe alguém para ser ela mesma ou ela mesma, que vai depender. A gente, o que eu vou estar aplicando? Mas vamos imaginar que seja ela mesma e ela escolhe alguém para representar o pai. E aí, eu como a gente chama de diretora, né, dentro do psicodrama, eu como diretora, eu vou seguindo o que ela vai me trazer. Tá, então entra no seu papel e o que você falou, o que você não falou, que você precisa falar. Aí ela fala, aí eu falo, tá, então agora entra no lugar do teu pai, né? Aí inverte ela vive outro papel, né? Ela vive o outro papel e eu chamo de tentativa dela se colocar no lugar do outro, porque o psicodrama trabalha com a empatia dos dois lados, né? Não é só de um lado. Claro. Eu me colocar no seu lugar, não, mas é você se colocar no meu lugar também. E aí isso pode contribuir com a fluidez da espontaneidade e criatividade. Espontaneidade é a questão da adequação. Então, por exemplo, se é uma filha que tem, vou colocar aqui, 25 anos e esse pai tem 60 e ele tá querendo que ela continue sendo criança, então assim, tá inadequado, né? E ela se percebe também, né? Quando ela inverte, é uma possibilidade. Ela perceber que o pai a enxerga como criança. E aí ela, né, invertendo de novo, fala, olha, eu não sou mais criança, né? Eu tenho 25 anos. Então, mas aí E a história se desenrola, né? A história... a verdade se desenrola. Isso tem alguma relação com aquela ideia do teatro grego, né? Porque naquela época, na Grécia, né? Os palcos, né, eram tomados por dramas, né? Os dramas gregos, que justamente tinha essa intenção de despertar a pessoa, né? Porque é o despertar da alma mesmo. Porque eu imagino que quando você se depara com a verdade, tal qual é, porque a verdade né? Isso, Aí você, de certa forma, você é como se fosse uma luz, assim, né? Amplia a tua percepção para aquilo e como é que fica depois? Porque a pessoa muitas vezes pode também não aceitar aquilo que ela está vendo. Ou como é que vocês lidam com essas dinâmicas, né? De tudo. Mas o que a gente faz? Como no psicodrama a plateia não é passiva, ela é ativa, tudo aquilo que está acontecendo na dramatização, nesse palco, reflete nas pessoas. E quem, por exemplo, representou esse pai, a gente termina a dramatização e vai para uma fase do compartilhamento. E aí eu peço, né, oriento para que cada um fale de si, o que sentiu naquele papel, né? E também a plateia, né? Alguém aqui já viveu alguma coisa parecida, semelhante? E uma vez eu apliquei o psicodrama e, enfim, e era o pai que estava no grupo e a filha queria fazer psicologia, ele não aceitava. E ele psicólogo. E aí eu falei, escolhe alguém para representar sua filha. Ele olhou para a plateia, escolheu, né, uma pessoa. E a história dela não é exatamente com o pai, mas é com a mãe. A mãe não aceitava
a profissão que ela escolheu de também ir morar em outra cidade, porque ali onde ela estava, ela queria crescer, né? A filha queria crescer. E ali foi um negócio, é tão vivo, Lu, é uma coisa tão... Eu imagino. Eu queria muito participar É que de o uma sessão dessa. que o psicodrama... Andréia, só um minuto, segura aí. Tem um comentário aqui. Ser espontâneo, então, é ser adequado à situação? Eu entendo que sim, né? Sim, sim. Porque é ser adequado à situação, sim, sim. Ou se adequar, né? Porque é justamente naquele jogo, né? Porque é um jogo ali, é uma... É um né? jogo, onde mas você vai se adequando e sim, deixa fluir, né? Que é assim, é que as duas pessoas, né? Porque sempre a gente pensa no psicodrama em relação. Nós somos pessoas em relações. Se essa relação ela está possibilitando criatividade, né? E que um não seja o dominador, o opressor e o outro o oprimido. Embora nós temos muito isso dentro de nós, né? E deve ficar visível, né? E deve ficar visível. E fica isso, então. E aí acaba ficando visível, porque o psicodrama entende que nós podemos ter relações espontâneas e criativas. Então, quando eu digo assim, um pai, né, de 60 anos, uma filha de 25, ele querendo que essa filha seja criança, né, que ela não cresça, quer dizer, tá inadequado, né? Qual que é a idade dela? Entende? Então, é poder ir, né? Quais são as respostas adequadas? E ela também poder ir aprendendo a lidar, né, com esse pai e é um drama, né? São conflitos. Então ele... André, eu tenho uma curiosidade. Você recebeu isso estava na sua disciplina, né, da faculdade de psicologia, mas você falou que fez outras formações. Então, não é a faculdade de psicologia que te possibilita trabalhar com psicodrama. Não. Ser uma psicodramatista, né? Para ser uma psicodramatista, Aí o que eu fiz, né? Depois isso eu tive assim um texto que eu li dentro da faculdade toda de 5 anos, né? Sobre o psicodrama. Mas aí depois eu fui fazer uma pós-graduação em psicodrama, que pode ser tanto na área clínica como na não clínica, na socioeducacional. Como eu sou psicóloga, gosto demais da área clínica, eu trabalho em ambas as áreas, mas quem não é psicólogo, médico, psiquiatra, pode fazer a área socioeducacional. Então você não precisa ter psicologia para fazer essa pós? Não precisa. Só não vai ser na área clínica, mas Tá, o André, sabe o que quantas pessoas precisam e quanto tempo dura uma sessão? Então, assim, a gente tem sessão individual, né? E sessão grupal. Então, o individual vai depender do próprio profissional. Às vezes 50 minutos, 1 hora, né? Mais ou menos por aí. E em grupo, no mínimo 1h30, mais umas 2 horas, né? Mais ou menos. E importante que, pelo menos... Então, vai depender também do próprio profissional com quantas pessoas que ele tem, que a gente chama dessa expansividade emocional, né? Com quantas pessoas que ele consegue trabalhar. Porque o psicodrama é para pequenos, médios e grandes grupos. Não tem um número assim... Claro, a gente tem congresso, né? Agora em outubro, o 22º Congresso Brasileiro de Psicodrama online. Tínhamos umas 700 pessoas inscritas, mas tinha vez que tinha umas 300. Então, assim, é possível. A gente é especialista em trabalhar com grupos.
Então, pequenos, médios, grandes, Tá. Ó, temos duas perguntas aqui. É possível aplicar o psicodrama através da internet em época de pandemia? A Ju sim, quer saber. com certeza, É? da pandemia. Mas como é que é feita essa. E depois outra, no psicodrama, ora somos plateia, ora atores, então de repente já responde essas duas. Mas como é que fica essa atuação, né, na pandemia? Então, Porque eu imagino que se perca muito dos gestos, né? Do que é, né? dá para fazer um monte de coisa. O presencial, ele tem as suas características. Agora, o psicodrama online, ele também tem as suas características. Antes da pandemia, isso já em 2018, eu comecei já a aplicar o psicodrama online, vivências grupais online. E eu fui eu diria assim, me aperfeiçoando. Eu fiz, inclusive, agora, durante a pandemia, mais um curso, né, que foi com uma argentina, que ela é escultora, ela é psicóloga, psicodramatista, enfim. Então, eu aprendi a ampliar, inclusive, a gente trabalhar melhor com a câmera, né, fazer trabalhos grupais. Claro. Olha, é incrível, assim, para mim, né, é uma experiência super possível, ainda mais em pandemia, né? Então, a gente teve André, a gente teve um feedback aqui, ó. A gente teve um feedback. O psicodrama é mágico. Algo acontece, a pessoa incorpora o papel e o problema vem à tona. E muitas vezes a cura acontece. Falta aí se falar da questão dos atores e da plateia. Como é que é isso? Isso, então. Né? Tá, então assim, já respondi que é possível. E só para mais um, bem rapidinho, inclusive nesse Congresso Brasileiro de Psicodrama, agora o 22º, eu estive numa mesa redonda, né, chamada Mesa Redonda, levando sobre o psicodrama e psicodrama online, várias perspectivas. Então, eu levei sobre o psicodrama grupal online, uma outra pessoa levou sobre o psicodrama individual online, e uma outra pessoa que ela teve a experiência já comigo em grupo de supervisão para psicoterapeutas online, que eu tenho o PSIS, supervisão online, enfim, é todo um trabalho realizado. E ela já foi paciente de um psicodrama individual online. Eu chamo aqui individual, tecnicamente dentro do psicodrama a gente chama bipessoal, enfim, mas aí para eu explicar todos os detalhes não precisa aqui agora. Não. Agora, negócio de atores e plateia, e depois eu quero te fazer uma pergunta. Quero te pedir um favor. Tá. Vamos lá. O psicodrama entende que a plateia é ativa. Então, é isso mesmo. A gente faz todo um aquecimento para ver o que vamos trabalhar aqui agora com esse grupo. E o que for escolhido, a plateia ela é ativa. Ativa que ela pode ser escolhida para entrar, né, no papel. Dependendo do que acontece, que tem N formas da gente trabalhar. Mas se também quiser, o diretor, né, orientar, alguém quer fazer diferente, alguém quer dar um outro final, né, mostrar um outro jeito, e aí alguém da plateia vem e fala, né? Isso é muito legal, né? Porque ela pode querer mudar e perceber que aquilo que ela mudou ainda deu pior a situação, né? Pode. E aí como lidar com isso? Porque às vezes a gente é bom em botar beteco na vida do outro, né? Faz assim, né? Você tá de fora e você fala, mas pai, faz assim. Aí vai lá e fala pro pai fazer assim. Vai lá e faz do jeito que você tá falando. E aí vê o eco disso. Sim. Fica visível o eco disso, que pode ser um eco, né, que caminha na direção para o restabelecimento, como pode piorar a situação como um todo. Eu imagino que isso também seja visível, né? E por isso que, né, ouvindo, eu não sei o nome direito, mas é Suvik Monteiro, que o psicodrama, né, quando a pessoa exerce o papel, mesmo que, por exemplo, né, esse negócio deu errado,
tudo bem, porque ali é o Tá tudo certo, né? treinamento da espontaneidade e criatividade. Quando eu estava falando lá no início, né, que o sentir, eu sou muito aguçada nisso, o psicodrama, eu diria que trabalha muito com a emoção. É para sair daqui do cabeção, né, só do intelectual, e ir para um outro espaço, que é esse do como se fosse, que é experimentar, que é sentir, Que legal, né? Que é poder viver e falar, isso aqui não tá dando, poder inverter, poder experimentar, entrar no lugar dessa tal da trava. É muita coisa, né, que é possível a gente fazer, mas de acordo com o que é trazido, né? Qual que é o conflito, qual que é o drama, né? Qual que é a questão que está sendo desafiadora, que está travando, que está impedindo das pessoas crescerem e se desenvolverem. E aí a gente, né, trabalha com isso. E o psicodrama, ele tem o objetivo de que seja esse treinamento da espontaneidade e criatividade, ele contribua não só ali, no momento da dramatização, mas na vida da pessoa. Então, quando acontece alguma situação, a pessoa, ela automaticamente, ela se lembra e ela, opa, eu tenho, né, assim, o que eu posso fazer aqui agora? E uma vez eu trabalhei, né, com uma pessoa que estava com muito medo da velhice dela. Eu queria um case. Pronto, você já vai pro case. Eu vou contar isso. E aí ela, eu trabalhei e já escrevi muito sobre cena temida, né? Então a gente leva para o palco qual que é o meu maior temor. E o temor naquele dia, né? As pessoas vão levando e o que o grupo escolheu foi essa cena que uma das pessoas, uma mulher, mais ou menos uns 35 anos de idade, ela morria de medo de estar sozinha na velhice. E aí eu perguntei, né, como que seria essa cena que você teme tanto? Ela falou, eu me vejo no sofá, fumando cigarro, eu tô num prédio, olhando pela janela e vendo num outro apartamento uma família junto e eu aqui sozinha. E nessa dramatização, escolheu, né, quem seria, que poderia representar a janela, essa outra família, ela mesma, o sofá, o cigarro, enfim, né? Então ela foi entrando nesses lugares desses personagens e depois eu a ofereci, a gente oferece, a gente orienta. Agora você tem total liberdade de ação, movimento, voz, para você criar a sua cena desejada, né? E aí ela criou diferente, porque ela ficava nessa cena original, essa cena temida, grudada no sofá. Tipo, você não conseguia sair do tal do sofá, sozinha, assim, sem se conectar com as pessoas. E aí ela modificou, fez diferente, né? Podendo se movimentar, não ficar grudada no sofá, podendo se conectar, inclusive com essa família, né? Do outro apartamento, enfim. E assim, isso foi no mês de novembro de um ano, que eu não me lembro se foi 2017, 2018. Ainda não tinha pandemia. Aí eu fui um dia quando ainda tinha o tal do escape, né? Eu fui no escape para conhecer esse lugar que a gente vai, em 60 minutos tem que ver qual que é o drama lá, o enigma, né? Entrar em grupo. Eu não sei o que você está falando. Sabe do que eu tô falando? Enfim, eu fui num lugar que é um jogo. Eu fui lá para conhecer, num lugar que é um jogo que a gente entra, que é temático e tem enigmas e a gente precisa ir resolvendo em grupos em uma hora, em 60 minutos. Tá. Eu entrar, né, onde tava lá a recepção e tal,
Eu olho para uma pessoa, a pessoa olha para mim, eu falo, eu conheço essa pessoa. Ela veio e falou assim, olha, eu sou a pessoa que você trabalhou lá, né, da cena temida, do sofá. Ela falou assim, toda vez que eu olho para o meu sofá, eu lembro que eu não posso ficar, que eu não devo, que eu não quero ficar grudada nesse sofá, que eu posso fazer Olha, coisas. Ela falou, tá tão vivo isso em mim, eu quero te agradecer, né? Mas assim, ela que trouxe a questão dela, ela que, quer dizer, ela me agradece, mas eu só contribuí assim. É ela que vai encontrando as próprias respostas. E é isso, né? A gente tem uma centelha divina dentro da gente. isso é o mais precioso, né? E eu fico imaginando que no momento em que ela estava paralisada, a espontaneidade estava, de certa forma, bloqueada, né? Espontaneidade, criatividade, Isso, né? é isso mesmo. Ó, a gente queria entrar no tema da moça, mas nem sei se vai dar tempo, gente. Mas vamos seguir aqui, temos perguntas, ó. E como se lida com as emoções quando aplica o psicodrama nas empresas? Conta para nós. E deixa eu ver que oração aqui. Eu tô olhando aqui porque eu tô buscando o Tá. horário aqui. Mas vamos lá. Então, nas empresas, eu entendo que, em primeiro lugar, assim, a gente precisa sempre conhecer quem que é esse grupo, né? Não adianta eu também falar assim, não vai utilizar nada de emoção, vai utilizar. Mas é conhecer o grupo, esse grupo que a gente vai trabalhar. E se é uma empresa assim mais tradicional, mais não necessariamente vai ser vamos pensar assim, vai ser só emoção, né? Mas é de acordo com aquilo que as pessoas trazem. Inclusive, eu vou, né, em empresas, acho que você também trouxe essa questão inicial. Então, assim, uma vez enfim, já fui algumas vezes, mas me lembrar que o psicodrama ajuda a aguçar aquela emoção que está precisando ser aguçada, tá? Então, que são tantos exemplos que eu estou tentando escolher qual deles que eu vou trazer. Mas, assim, teve uma vez, a gente trabalhou com o pessoal de chão de fábrica, né? Inclusive, fomos lá no Conexar, é um grupo que começava às 10 da noite. E para que eles pudessem participar, né? Porque é o horário que eles estão trabalhando e tal. E tinha gente que continuava trabalhando, era tudo, né, um combinado. E como a gente trabalha com esse aquecimento que eu disse que ele é preparado, ele é para aguçar as relações das pessoas, teve um dos colaboradores, né, que trabalha na fábrica, ele falou assim para o grupo, olha, eu tô aqui nesse momento final, depois já tinham dramatizado, né, já tinham trabalhado as questões deles e tal. E aí ele falou assim, eu quero agradecer essa oportunidade que eu tive, que eu trabalho com vocês todos os dias, mas hoje aqui foi oferecido para eu conhecer melhor vocês, né, que trabalham comigo. E eu sou muito grato a isso. E eu estou me sentindo mais próximo de vocês. Então, assim, vai depender o que aquele grupo está precisando. Então, essa pessoa ter verbalizado isso, ele agradeceu aquelas pessoas que ele trabalhava, junto, que ele nunca tinha tido essa oportunidade. Porque às vezes no dia a dia a gente não tem tempo de ver quem é o outro, né? E às vezes num jogo, numa possibilidade como essa, você vê a verdade se estabelece quando você está numa possibilidade de ser espontâneo e de ser criativo. Sim. Né? Eu acho que não. E eu acho que esse é o elemento sanador, né? Porque a gente já tem que ir para finalizando. Eu queria muito estar entrando com você na questão, né, que eu acho que a gente tem uma questão com a verdade, sabe, André? Eu fico me perguntando esse tipo de trabalho que mostra a situação tal qual ela é, né? E
eu entendo, né, até como um dos fundamentos da salutogênese é realmente a gente ter a coragem de ver a verdade. A verdade é sanadora, é libertadora. E eu percebo que a nossa sociedade, a nossa cultura, né, ela de toda forma ela não vê a verdade. Ela fica seguindo ideologias e muitas vezes ela não é capaz de dar esse tempo, porque precisa de um tempo para a gente, para que a coisa possa se mostrar. Eu imagino que vocês, para fazer esse trabalho, né, no chão de fábrica, independente do grupo, né, com uma pessoa, com um indivíduo, precisa de um tempo e de um interesse para olhar para aquela história, para olhar para aquilo que está acontecendo e perceber, para que a verdade se mostre. Né? Eu acho que o que me chama a atenção, né, sem sombra de dúvida, em tudo isso, assim, é a possibilidade da gente visualizar a verdade, ver o que é verdadeiro. E aí, diante disso, encontrar novas formas para lidar com a situação. Né? Partindo daquilo que é, e não de pontos de vista nossos, né? Pautado naquilo que a gente já sabe. Então, acho que é muito rico. E hoje a gente teve uma situação, né? A gente está tendo uma situação nas mídias sociais, onde eu acho que a verdade não foi acolhida, não foi... Eu fico imaginando esses processos, essas novas metodologias adentrando esse universo. Se você puder falar um pouco disso, assim, para a gente aí finalizando, porque a gente já é 8h53, às 9 vai... Ok. Né? E aí falar um pouco então desse como é que se dá esse encontro, né, com a verdade. Se você quiser falar algo nessa direção ou algo um pouco do momento que nós estamos vivendo, será que o psicodrama pode ser um caminho? E também como a pessoa te acha? Como a pessoa encontra você nesse mundão de Deus aí? Ok. Então, claro, esse tema, né, de hoje, desse estupro culposo, ele seria uma live todinha, né, pra gente falar. Mas o que assim, que eu entendo, tá? Eu tô também, na verdade, continuo estudando muito, bastante. Porque nós temos ainda, né, vamos assim dizer, relações assimétricas, onde tem pessoas, né, que detêm o poder e as outras, elas, vamos pensar assim, se calam, né? Então, elas até falam, mas elas são caladas. E o psicodrama, vamos pensar assim, uma das outras máximas é cuidar dessas pessoas que não têm voz, ou que a sociedade não, em geral, acaba não ouvindo. Então, o próprio Moreno, ele trabalhou com um grupo de prostitutas, ele trabalhou com crianças, né, com refugiados, com prisioneiros e etc. Então, a gente, enquanto psicodramatista, a gente, eu diria assim, acredita, como eu te falo, demais nas relações humanas, que elas podem ser criativas, espontâneas e criativas. E o próprio psicodrama, o Jacó Levi Moreno, ele criou o método Jornal Vivo, para as pessoas poderem, aquelas notícias, né, que estavam acontecendo no dia a dia, que as pessoas pudessem dramatizar. Então, assim... Olha que interessante isso. Uma ideia, né? Precisa ver o quão adequado seria isso hoje, com quem, também não é fazer de qualquer jeito, mas poder, eu diria assim, experimentar inverter, né? O papel, por exemplo, essa moça que não foi escutada, não foi respeitada, né? Poder inverter, né, esses papéis, ou pelo menos imaginar, né, essa inversão, para poder se sentir como que é estar sendo essa moça que não está sendo ouvida e que ela não, enfim, né? A justiça não... né, na verdade... o psicodrama é uma prática para a empatia, né? A gente pode até dizer que ele favorece nesse sentido. E por isso é sanador, né, André? E por isso eu acho assim, eu vejo dois elementos muito sanadores
nessa técnica. Um é essa possibilidade de ver a verdade, né? Porque a verdade, ela cura, né? Ela dói, ela machuca muitas vezes, mas ela cura, né? Ela tem um calor curador, né? Eu costumo dizer que a verdade e precisa ter força para aguentar esse calor, porque ela é um calor que chega a incomodar, mas ele, sem sombra de dúvida, é um calor transformador e curador, a verdade em si. E o fato de se colocar no lugar do outro, né? E eu acho que esse terceiro elemento também de você ver uma terceira, um outro caminho, uma outra possibilidade, e de repente ver que aquela escolha que você faria no lugar daquela pessoa vai tumultuar mais a situação. Acho que assim, um exercício empático, um exercício que deveria estar no mundo para que as pessoas pudessem de fato encontrar novas soluções mais empáticas para os problemas que nós estamos enfrentando, né? Ó, a gente tem 2 minutos. Tá, então... Fala para mim como é que a pessoa te acha e aí a gente encerra. Sim, no @AndreaCortes ou @SomosConexar, com X. É e fácil. Aí, todos os trabalhos, eu faço psicoterapia individual, grupal, online. Legal. Para psicoterapeutas do Psi Supervisão Online, agora 9 de novembro, segunda-feira, tem para os psicoterapeutas do Brasil. Quem quer participar, tá? As inscrições estão abertas. Dia 12 de novembro, nós vamos ter Somos Conexar, assim, soluções que damos, feedback, conversas de valor. É uma roda de conversa online. Então, você entrar nas redes sociais. Já tá aqui, ó. É só o pessoal seguir a Andrea Cortes aqui, o Somos Conexar colocou. Isso. E, Andréia, agradeço o teu tempo, agradeço a tua partilha, né? Eu acho que você trouxe lindamente, é mais um caminho sanador, é mais um caminho que está aí, é um caminho que está nas empresas, que está no mundo e que, enfim, a gente precisa muito. Eu acho que a gente precisa muito ir na direção da verdade, daquilo que é. E se é uma técnica que está nessa direção, está fazendo valer, né? Então, minha gratidão, acho que nem vai dar tempo de eu fazer o verso, normalmente eu faço o verso, mas acho que vai cortar na metade. Eu queria mesmo te agradecer pela tua disponibilidade e pela partilha, por colocar aqui teu saber e tenho certeza que muitas pessoas não conhecem. Então fica aí mais um caminho aos que querem, vamos nos de repente, despertar a espontaneidade e a criatividade nas pessoas, de forma que o que está ali dentro delas possa emergir, estar no mundo visível e, quem sabe, curar aí alguma questão. Né? A arte para não morrer ou enlouquecer perante a verdade. É uma frase do Nietzsche. Como é que é? Repete. A arte para não morrer ou enlouquecer perante a verdade. Nietzsche. Né? A arte nos dando para a gente criar, né? Criar maneiras, formas de viver a nossa verdade, né? A minha, qual é o meu lugar no mundo, né? Onde é que eu quero estar e como que eu vou criando isso, né? Queria muito saber sobre esse trabalho com os grupos de refugiados. Como deve ser lindo esse trabalho. Seria muito legal, de repente, um dia se ver só para falar sobre isso, né? Essa partilha. Fica aberta para o convite para a gente combinar. Tá bom, Andréia. Muito obrigada.